E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Professor Adriano Isídio, vamos para mais uma dica. Vamos analisar agora o crime de corrupção passiva. O crime de corrupção passiva está previsto no artigo 317 do Código Penal. Vamos fazer uma análise agora na letra da lei para entender melhor qual a dinâmica desse crime. Pessoal, acompanhem comigo, tá? Artigo 317 diz o seguinte: solicitar ou receber para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função, ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem, uma pena de reclusão de 2 a 12 anos e multa. Observem um detalhe, pessoal. Quais são os núcleos do tipo? Quais são as condutas criminosas que perfazem o crime de corrupção passiva? Aqui nós vamos ter a solicitação, o recebimento e a aceitação da promessa do pagamento de vantagem indevida. Então essa solicitação ela é muito simples. Basta que o funcionário diga à pessoa que ele deseja um determinado valor para fazer, deixar de fazer ou tolerar que algo seja feito por parte desse particular. Então, um exemplo básico: o indivíduo é parado numa blitz de trânsito, né? E aí o guarda de trânsito se aproxima, solicita a documentação e verifica que a documentação está incorreta, né? Que está com CNH vencida, está sem cinto de segurança, enfim, tem alguma infração de trânsito naquele caso. Porém, o guarda de trânsito diz o seguinte: olha, se você me der R$ 100, eu te libero. O senhor pode ir embora, só deixar R$ 100 aí que não vai acontecer nada com o senhor. Nesse exato instante, nós temos a efetiva consumação do crime de corrupção passiva. Basta que esse funcionário solicite a vantagem, independentemente se o particular vai ou não entregar a vantagem solicitada por esse funcionário. Quando nós passamos para a segunda modalidade, a segunda conduta, o recebimento da vantagem. Esse recebimento, para que seja caracterizado como uma figura criminosa autônoma, ela ocorre na hipótese em que o particular oferece a vantagem ao funcionário. Esse funcionário não solicitou nada, mas o valor que lhe é oferecido acaba sendo recebido por parte dele. Então, quando nós temos a figura do recebimento, é porque o particular ofereceu a vantagem a esse funcionário, ele recebeu esse valor e, naturalmente, nós temos a prática da corrupção passiva nesse momento. Mas eu posso ter também a aceitação da promessa de vantagem em um momento posterior. Vou te dar um exemplo interessante. Vamos imaginar que um fiscal de tributos vai fazer uma fiscalização em um determinado estabelecimento comercial. Ele detecta que há algumas irregularidades nos livros daquela empresa, mas o empresário vira e diz o seguinte: olha, eu não tenho nada para te dar agora. Se o senhor vier na sexta-feira, eu vou separar um valor e eu lhe entrego. Nesse momento, aquele funcionário aceita o pagamento desse valor em um momento posterior e diz que na sexta-feira, no final do expediente, ele retorna para receber aquele valor que lhe foi prometido. No momento que ele aceita o recebimento dessa vantagem em um momento posterior, nós temos a consumação do crime de corrupção passiva. Mas observe um detalhe interessante, me acompanhe aqui na leitura, quando ele diz o seguinte: ele diz que esse valor pode ser para ele, para si ou para outra pessoa, direta ou indiretamente. Como seria essa solicitação, esse recebimento direto ou indiretamente? Diretamente, o próprio funcionário. Indiretamente, através de interposta pessoa. E essa interposta pessoa não precisa ser necessariamente um funcionário público, tá? Pode ser um particular que eu mando até aquele local para receber o valor e trazer até mim. Então, nesse caso, eu posso ter o recebimento e a solicitação diretamente ou indiretamente. Ele diz o seguinte: ainda que fora da função, mas, obviamente, ele precisa estar em razão dela. O que vai acontecer? Quando ele diz ainda que fora da função, é porque ele não está de serviço naquele momento, tá? Mas ele precisa estar em razão dela. Ou seja, ele invoca a função para poder obter a vantagem. Ou ele pode não ter assumido aquele cargo ainda e ele já começa a solicitar valores, alegando àquele particular que quando ele assumir, ele pode de algum modo beneficiar aquele indivíduo.
Então, por exemplo, o cara é delegado de polícia de uma determinada unidade e ele vai receber uma transferência para outra cidade. Nessa outra cidade, ele já solicita valores de alguém, dizendo que pode beneficiar aquela pessoa quando efetivamente assumir a delegacia dessa outra cidade. Então, ele não assumiu ainda aquela função, mas ele já está solicitando valores em decorrência de assumir futuramente aquele cargo naquela nova cidade. Beleza? Então, tomem cuidado com essa situação. Basicamente, aí nós temos a figura da corrupção passiva. Um detalhe interessante, que eu já vou deixar logo de cara para vocês aqui, é que a corrupção passiva ela vai ter um aumento de pena. Existe um aumento de pena na proporção de 1/3 se, em decorrência do recebimento, da vantagem ou da aceitação da promessa, esse funcionário ele deixa de fazer o que deveria ser feito, ele retarda o ato de ofício ou ele simplesmente pratica, né, indevidamente o ato contra a disposição expressa da lei. Então me acompanhe aqui no parágrafo 1º para a gente entender melhor o que eu estou falando, tá? Eles dizem o seguinte, olha, a pena é aumentada de 1/3 se em consequência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda, deixa de praticar o ato de ofício ou pratica infringindo o dever funcional. O que nós temos nesse exato instante? Então, se esse funcionário ele recebeu aquela quantia para não multar a pessoa e ele efetivamente deixa de multar aquela pessoa, além de responder por corrupção passiva, nós vamos ter um acréscimo sobre a sua pena na proporção de 1/3. Vamos imaginar que eu pago um valor para um funcionário para ele acelerar um processo ou um procedimento junto à administração pública ou junto ao poder judiciário. E esse funcionário recebe essa vantagem e ele vai lá e efetivamente dá um andamento mais célere ao meu processo. Então, nesse caso, ele está praticando um ato, infringindo o dever funcional, será merecedor desse acréscimo de 1/3. Beleza? Existe uma figura muito interessante que eu quero comentar com vocês, que é a figura da corrupção passiva privilegiada. O que é uma corrupção passiva privilegiada? Ela está prevista no 317, parágrafo 2º. Observe a redação. Se o funcionário pratica, deixa de praticar ou retarda ato de ofício com infração do dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem, de outra pessoa. Nesse caso, pessoal, perceba, esse funcionário, ele não recebeu nenhuma vantagem, ele não aceitou promessa, ele não solicitou nada de ninguém. Simplesmente uma pessoa chegou até ele, fez um pedido e ele acatou esse pedido, praticando um ato que não deveria ser executado. Vou te dar um exemplo interessante. Vamos imaginar que um advogado vai até uma vara no fórum criminal, por exemplo, e ele chega lá com o servidor e ele verifica que o processo dele não foi despachado pelo juiz e que o juiz já agendou esse despacho para um outro momento, mas que está numa fila esperando ali a ordem do processo dele chegar, né? E ele chega com esse servidor e diz o seguinte, meu amigo, eu não vou lhe oferecer nada, eu só vou te fazer um pedido. Eu te peço encarecidamente que você leve esse processo para o juiz despachar hoje. Você faz isso para mim? E o cara, cedendo ao pedido, né, o funcionário cedendo ao pedido daquele advogado, diz, tá bom, doutor, vou quebrar esse galho pro senhor só dessa vez. E o cara vai lá, pega aquele processo, leva ao juiz, passando na frente de todos os outros processos que estavam aguardando a sua vez. Nesse ato, perceba que o advogado, ele não ofereceu nenhum valor, ele não prometeu trazer nada para aquele servidor, ele apenas fez um pedido e o servidor acabou cedendo a esse pedido. Mas vamos imaginar que eu não cedi o pedido, eu cedi a influência de alguém. Então imagina que alguém influente vem até mim e faz o exercício, né, exerce essa influência sobre mim e eu acabo cedendo essa influência. Então imagina alguém hierarquicamente superior a mim ou alguém que tenha aí alguma espécie de representação pública, alguém que seja conhecido e essa pessoa exerce uma determinada influência e eu acabo cedendo a influência desta pessoa para praticar o ato indevidamente ou para não fazer aquilo que eu deveria fazer. Então nós chamamos isso de corrupção passiva privilegiada. Mas por que ela é privilegiada?
Observe que a pena, nesse caso, é uma pena de detenção de 3 meses a 1 ano, uma pena muito menor do que a pena da corrupção passiva em sua figura do artigo 317 caput. Então, eu queria que você entendesse, tá? Em outro momento, vocês vão ver que existe um crime que se assemelha muito à corrupção passiva privilegiada, que é o crime de prevaricação. Está previsto no artigo 319. Então, na aula de prevaricação, eu vou explicar com mais qualidade a diferença entre a prevaricação e a corrupção passiva privilegiada. Fica com essa dica. Até a próxima!